2 Coríntios 3,18. Vamos lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vou ler mais uma vez. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então essa é uma carta de Paulo à igreja que existia na cidade de Corinto. Essa era uma igreja que, de todas as cartas que Paulo manda, é uma das igrejas onde Paulo tem que chamar mais atenção. Costuma-se dizer que era a igreja mais problemática daquela época. Essa igreja é um reflexo daquilo que é o ser humano. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, e nós vemos na igreja de Corinto também as mesmas imperfeições que nós encontramos nos dias de hoje, na igreja que nós frequentamos. Eu não sei qual igreja que você tem frequentado. Se você ainda não frequenta nenhuma igreja, tenha certeza, queridos, que quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, os problemas que há em nós, eles vêm à tona, e é difícil a convivência, não é fácil, e Paulo escreve 2 cartas, pelo menos que fazem parte do que nós consideramos a palavra de Deus. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. São cartas cheias de orientações às vezes exortando, tendo que chamar atenção, às vezes dando bronca mesmo, em coisas que quando nós lemos parecem absurdas aos nossos olhos, mas nós vemos que hoje em dia as pessoas que seguem a Deus também às vezes acabam cometendo as mesmas coisas, e coisas até piores, e até graças a Deus pelo registro dessas cartas, porque quando nós olhamos para essas coisas, nós vemos que a Igreja de Cristo não mudou. O ser humano, enquanto imperfeito, enquanto nós não formos restaurados à semelhança perfeita de Cristo, nós vamos errar, nós vamos ter problemas de convivência, de comunhão. O que nós não podemos fazer é desistirmos da comunhão por conta das falhas que há em nós. Quando nós que somos falhos nos reunimos, essas falhas mais cedo ou mais tarde vão aparecer, essas falhas vão trazer às vezes tristeza, às vezes vão fazer com que aconteçam coisas no meio do corpo de Cristo, e infelizmente essas coisas sempre aconteceram e vão continuar acontecendo até a volta de Cristo. Maturidade é aprender a lidarmos com essas coisas e continuarmos firmes, continuarmos juntos, continuarmos caminhando em fé, em amor, e não permitir que essas coisas não nos separem um dos outros. Porque a palavra de Deus nos mostra que a nossa união, a nossa comunhão, apesar de toda a imperfeição, apesar de todas as falhas que tem entre nós, nós conseguimos dar um testemunho de que Cristo é tão poderoso a ponto de conseguir unir pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm às vezes dificuldade de se relacionar, enfim. Deus, o Espírito Santo, ele tem poder para unir a igreja, né? E aqui Paulo ele vai falando uma série de coisas. Aqui nós já estamos na segunda carta aos Coríntios, e Paulo está exortando. Esse capítulo 3 de Coríntios, Paulo está fazendo um comparativo entre a antiga forma de se viver, que era na lei de Moisés, e a nova forma de se viver, que é a forma da graça de Deus, como que Deus manifesta a sua graça. E Paulo ele vem falando sobre a questão das coisas que aconteciam no Antigo Testamento, e a questão dos homens viverem por uma revelação limitada pela lei, que a lei ela trazia uma revelação limitada de quem era Deus. E agora não, agora pela graça, depois do que Cristo fez, Cristo revelou o Pai para nós. A glória de Deus foi revelada no Filho, em Cristo. Jesus revela. Uma vez, Jesus estava ali ensinando, falando sobre Deus, falando sobre o Pai, e os apóstolos e um dos apóstolos, se não me engano, Filipe, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, que para mim já seria o suficiente, já basta. E ele fala: Filipe, eu estou tanto tempo já com vocês, eu tenho andado com vocês, vocês têm visto sinais, e como assim você quer ver o Pai? Aquele que me vê aquele que me enviou. Então Jesus, em outras palavras, ele diz: eu vim para revelar a glória do Pai. Para quem olhar para mim, está vendo o Pai, diferentemente do Antigo Testamento, né? Então ele começa assim nesse versículo que nós lemos: mas todos nós. Então lembrando que Paulo está escrevendo para a igreja,
É a igreja de Cristo que está recebendo essa carta, né? Em primeiro lugar, a igreja de Corinto, mas nós temos que ler essa carta como se Paulo estivesse escrevendo para nós. Sempre que eu e você lermos as nossas Bíblias, nós temos que nos colocar no lugar do receptor daquela mensagem. Lógico, se a mensagem é para a igreja, eu também sou o receptor da igreja. Então, se Paulo está falando para a igreja de Corinto, eu tenho que me colocar no lugar daquela exortação e me questionar, será que eu tenho cometido essas coisas? Essa é uma forma saudável de nós lermos a Bíblia. Eu tenho que estar toda hora me questionando. Diferente de pessoas, muitas pessoas, ao invés delas fazerem um autoexame, elas leem e falam, fulano precisava ler isso daqui. Essa passagem é para tal pessoa, justo hoje que ele está falando isso, fulano não está aqui para ouvir. Essa passagem aqui eu vou mandar esse versículo para ver se fulano se toca. E não é assim a palavra de Deus. Na realidade, Deus ele quer falar comigo, ele quer falar com você. Nós temos que aprender a ler as nossas Bíblias. Quando eu leio a Bíblia, eu olho para aquilo que está escrito e eu falo, Senhor, eu tenho feito isso, eu tento olhar para as minhas atitudes, as minhas ações, e eu sempre me coloco a dúvida. Eu nunca parto do princípio que eu vivo uma vida perfeita aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz que eu sou imperfeito. E mesmo que aparentemente parece que nós fazemos tudo de maneira correta, a nossa imperfeição nos impede, às vezes, de enxergarmos os nossos erros. Então não é saudável nós vivemos uma vida como se tudo que nós fizéssemos está correto. Nós temos que aprender a nos questionarmos. Então tudo que você lê na Escritura, se aquela mensagem é para a igreja, eu pego para mim. Se a mensagem é para a nação de Israel, eu tento entender o paralelo de como a nação de Israel espelha a vida do povo de Deus. Para isso, precisa de ter um costume com a palavra de Deus. Mas eu tenho que ver com quem Deus está falando. E aqui, Paulo especificamente, ele está falando com a igreja, ele diz, mas todos que fazemos parte da igreja, todos nós com o rosto descoberto. Por que ele está falando disso? Porque anteriormente ele estava falando de Moisés, o que acontecia com Moisés. E quando você vai lá no livro de Êxodo e você lê a história do povo de Israel no deserto, a Bíblia diz que Deus, quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas das leis nas mãos, o rosto dele brilhava por causa da glória de Deus. E os homens viram que o seu rosto brilhava, né? E ali naquele momento, pelo brilho do rosto de Moisés e os homens, a nação de Israel viam o brilho do rosto de Moisés, a Bíblia diz que ele começou a cobrir o rosto com véu. Então ele colocava um véu quando ele estava na presença dos homens, e ele só tirava esse véu novamente quando ele entrava na presença de Deus de novo, quando ele ia ao tabernáculo. Então quando ele tinha um encontro com Deus ali, ele tirava o véu. E quando ele saía, o rosto dele ficava brilhando com a glória de Deus, ele cobria o rosto para falar com os homens. Essa passagem está lá no livro de Êxodo. Então, a Bíblia está mostrando para nós que o encontro de Moisés com Deus era algo tão poderoso, era algo tão próximo, que a glória do Senhor, o brilho do resplendor, o poder de Deus, fazia com que a pele de Moisés, ela ficasse refletindo aquela glória, mas era similar vocês já viram esses objetos que o pessoal fala que tem fosforescência? A fosforescência é uma propriedade de alguns materiais de que quando incide luz sobre ele, depois que você mantém a luz sobre ele por um tempo, ele absorve aquela energia luminosa e depois por um tempo aquilo fica emitindo luz. Alguns dispositivos, antigamente, muitos interruptores de parede, tomadas de parede, eles tinham material fosforescente. E aí, durante o dia, aquilo ficava recebendo luz e à noite, no escuro, aquilo ficava iluminando. É mais ou menos esse efeito. Eu não estou querendo dizer que é um efeito físico, não. É um efeito espiritual, é um efeito sobrenatural. Mas o poder de Deus ali iluminava a face de Moisés, e Moisés, por um tempo, ele ficava com aquela luz brilhando no rosto dele. E a Bíblia dá a entender que aquela luz ia se perdendo. O próprio apóstolo Paulo, ele discorre sobre esse assunto, inclusive nesse capítulo. Ele fala que ele era transitório, era algo que
ele ali naquele momento com Deus, ele recebia aquela glória de Deus, aquilo batia no rosto de Moisés, e Moisés por horas, ele ficava por horas, por dias, nós não sabemos, por semanas, mas era transitório. Quando a Bíblia diz que é transitório, com o passar dos dias, aquele brilho no rosto de Moisés ia se apagando. E aí, lá, quando você lê em Êxodo, dá uma impressão que Moisés tampava o rosto para que os homens não viam o brilho de Deus ali muito forte na sua face. É a impressão que dá. Mas depois no Novo Testamento, Paulo lhe esclarece para nós que era para que as pessoas não vissem o fim daquilo que era transitório, porque aquilo talvez ia se apagando e Moisés não queria que as pessoas percebessem que aquela glória, aquele brilho fosse se apagando, ou que eles olhassem para o fim daquela glória de Deus que é temporária na vida do homem, né? E isso no Antigo Testamento trazia uma lição para nós, que enquanto Moisés ele estava na presença de Deus, a sua vida, o seu rosto brilhava, mas se ele ficasse um tempo longe de Deus, aquele brilho se apagava. E isso faz muito sentido no caráter da lei. O homem longe de Deus fisicamente, ele perde esse brilho, ele perde essa glória. E nós hoje, espiritualmente, Paulo fala, todos nós com o rosto descoberto. É por isso que ele está falando o rosto descoberto. Ele está fazendo um comparativo com Moisés. Moisés, ele cobriu o rosto. Ele está falando, nós não. Nós com o rosto descoberto. Porque não há problema. Aquilo que é transitório, que brilha em nós, a glória de Deus, ela não se acaba. Porque o Espírito Santo habita em nós. E se você continuar em comunhão constante com Deus, se você todo dia tem a sua comunhão com Deus, a glória de Deus vai brilhar na sua face. Mas não de uma maneira física agora, não de uma maneira física. Mas você terá um brilho na sua vida. Nós teremos um brilho na nossa vida que só é perceptível por aqueles que estão nas trevas. As pessoas que estão passando por um deserto espiritual, pessoas que estão passando por uma agonia espiritual, às vezes pessoas que fizeram coisas no passado e não se perdoam, pessoas que estão passando por problemas que elas não conseguem solucionar, pessoas que reconheceram que existe um vazio no coração delas e elas precisam de Deus. Essas pessoas, quando se aproximam de alguém cheio da presença de Deus, é como se o rosto dessa pessoa que tem comunhão com Deus brilhasse. É diferente, não é um brilho visível, não é um brilho que você poderia medir com um aparelho lá que mede a quantidade de um luxímetro, né, um fotômetro. Não é assim, mas é um brilho que brilha dentro da alma da pessoa. É aquela luz que é levada para a vida da pessoa. Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ele fala, se os seus olhos forem bons, se você conseguir olhar para as circunstâncias, para as pessoas, como Deus olha, o seu corpo vai irradiar uma luz que vai ser irresistível para as pessoas. Aqueles que estão em trevas, eles vão querer se aproximar dessa luz. É natural, as pessoas elas buscam algo melhor para suas vidas. Então, Paulo está falando, mas todos nós que somos igreja, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Né? Então é interessante, nós temos que entender que o rosto descoberto, ele está falando assim, que são coisas, que a igreja não pode ter coisas ocultas, encobertas, uma expressão fechada, uma expressão acanhada, uma expressão que repele as pessoas. Não, com o rosto descoberto, nada a esconder, nada que venha obstruir a visão de quem Cristo é. Porque se eu coloco um véu e eu tenho comunhão com Cristo e de alguma forma eu me isolo do próximo, o próximo não pode ver o brilho de Cristo em mim. E na realidade, o que Deus quer dar para mim e para você, meu querido, não é uma comunhão única. Ele não quer ter uma comunhão egoísta conosco. E nós nos trancamos no nosso cantinho e nós temos uma amizade maravilhosa com Jesus. Aí eu ponho um véu e ninguém sabe o brilho de Deus em mim, mas sou só eu e ele. Paulo está falando com o rosto descoberto. Nós descobrimos a nossa face para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Jesus falou, ninguém acende uma candeia e esconde
ela debaixo da cama, né? Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da alqueire. Não, ele falou, antes nós colocamos no lugar mais alto da casa, no ponto mais alto que ali ilumina tudo e todos que entram conseguem ver a luz. Jesus está falando, eu quero brilhar na vida de vocês, não para vocês ficarem com o rosto coberto e ninguém saber o que está acontecendo. Não, é com o rosto descoberto, para que seja refletido como um espelho a glória do Senhor. E é interessante a Bíblia falar para nós de espelho, né? A Bíblia fala do espelho em algumas passagens, e a primeira vez que a Bíblia dá a entender a existência de espelho que ela se refere é lá no Antigo Testamento, lá quando Moisés ele vai construir os utensílios do tabernáculo, e Deus diz para ele que os metais que ele tinha que utilizar para fazer a pia onde os sacerdotes lavariam as suas mãos, ali era de um bronze especial. O bronze para fazer o altar, o bronze para fazer as presilhas da cortina que revestia todo o perímetro do tabernáculo eram de bronze, mas o bronze que era utilizado para fazer a pia, onde os sacerdotes lavariam a mão, ali tinha que ser os espelhos das mulheres. Deus falou para ele pegar exatamente o bronze dos espelhos das mulheres. Por quê? Porque o espelho é onde você consegue olhar a sua imagem. Naquela época, os espelhos eles eram feitos de bronze polido. Era uma lâmina, uma placa de bronze bem polido. Obviamente, a imagem não era perfeita. A imagem não refletia com uma cor perfeita, mas já era suficiente para você conseguir se ver, né, naquele lugar, ver a sua reflexão. E Deus manda o Moisés fazer a pia a pia de lavar as mãos dos sacerdotes no tabernáculo com espelhos das mulheres. Por quê? Porque ali era um lugar deles se lavarem com água, enfim, a água é uma simbologia da palavra de Deus. Então, quando a pessoa vai buscar a palavra de Deus, Deus já queria ligar um elemento a outro, é como se fosse um espelho. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos a nossa vida refletida naquele espelho. O próprio Tiago fala que aquele que vê a palavra e não muda a sua atitude é como uma pessoa que se olha no espelho e depois esquece do que viu. Ele viu lá algo que precisava arrumar, consertar, ou precisava retocar a maquiagem, ou retocar de alguma forma a aparência dele, mas ele olha e ignora. Ele está falando, quem olha para a Bíblia, é como olhar para o espelho. E é muito interessante, aqui a Bíblia está falando que nós podemos ser o espelho de Cristo para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver a imagem de Cristo refletida em nós. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está falando que as pessoas têm que olhar para nós e dizer, como que nós somos maravilhosos. Não, nós temos que, como um espelho, refletir a glória de Deus. Se você coloca um espelho inclinado mais ou menos nessa posição e tem uma luz aqui em cima, essa luz incide no espelho e vai em direção à pessoa. É como se nós fôssemos um espelho inclinado de tal forma, sei lá, em 45 graus, que o brilho que vem do alto bate em nós e reflete nas pessoas. É isso que Paulo está dizendo, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós temos que estar vivendo uma vida de tal forma, com o rosto descoberto, para que o nosso rosto reflita a glória do Senhor, para que as pessoas olhem para nós, elas venham ver ao Senhor. E isso que é o que Deus quer fazer com nós. Ele está falando que nós temos que viver dessa forma, fazermos dessa forma. É muito interessante nós entendermos esse comparativo, primeiro com Moisés. Moisés, quando cobria o rosto dele, as pessoas não viam a glória de Deus. Não viam. Eles sabiam que Moisés estava cheio da glória de Deus, mas isso era entre Deus e ele. E esse véu no rosto de Moisés também representa o véu que tinha no templo, no lugar santíssimo, que separava ali o lugar santo do lugar santíssimo, onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Ali atrás daquele véu, a Bíblia diz que habitava a glória de Deus, ali se manifestava a glória de Deus, e as pessoas não podiam passar daquele véu. Mas aí a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, aquele véu que havia no templo, ele foi rasgado de cima a baixo, exemplificando que o véu foi tirado, que a glória de Deus agora está disponível, as pessoas têm acesso a essa glória. E é interessante, Moisés usar um véu, e o véu do templo chamar véu também, ele separar a glória de Deus, e a Bíblia diz que em
Jesus, no corpo, na morte de Cristo, esse véu foi rasgado, o véu foi tirado. Então a glória de Deus agora ela pode ser manifesta através de nós. Mas obviamente não são todas as pessoas que vão conseguir refletir a glória de Deus. E isso tem a ver com a comunhão que nós temos com Ele. Porque o que Paulo continua falando aqui sobre a glória do Senhor, né? Ele fala que somos transformados de glória em glória. Então nós temos que refletir como espelho a glória do Senhor, e isso, essa ação de nós refletirmos a glória, isso nos transforma. É interessante. O espelho, ele não é como um quadro. Se você pegar um quadro, um retrato, eu posso fazer um retrato da pessoa, eu posso pintar e aquele rosto fica eternizado. A pessoa envelhece, ela fica mais velha, ela vem a falecer, e toda vez que você olha para aquele retrato eterniza aquela imagem daquela pessoa. Eterniza enquanto o retrato existir. Você tira uma fotografia, você tirou uma fotografia, né? Geralmente tirou lá quando era jovem, para colocar na cédula de identidade. Essa é uma fotografia que poucas pessoas gostam. Toda vez que ela olha, fala, nossa, eu odeio essa foto. Porque agora ela se olha no espelho e ela vê um rosto muito melhor do que aquele que ela vê no retrato. O retrato, ele registra um momento. O espelho, ele reflete a realidade atual. Se você mudar, se eu chegar agora e passar um pouco de tinta azul no meu rosto e olhar no espelho, eu vou estar manchado de azul. Se eu lavar o rosto e limpar, eu vou olhar no espelho, eu vou estar limpo. O espelho, ele não registra um momento, algo estático. Não, o espelho, ele registra o que está acontecendo. Não é um momento no passado, não é um retrato, não é uma fotografia. O espelho é algo dinâmico. E é isso que Deus está querendo dizer para nós. Como um espelho, você tem que refletir como um espelho. Não é, no passado eu já fiz isso. 10 anos atrás eu era assim. Semana passada eu estava fazendo tal coisa. Não. Como um espelho, nós temos que refletir a glória do Senhor todos os dias. É isso que Deus quer passar para nós. E a glória do Senhor, o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é o poder dele, é quem ele é a essência, é o caráter, é a santidade. São todas as características e qualidades que Deus tem. Essa é a glória dele. A glória dele permeia todo o universo, ela enche todo o universo. Porque o universo e todas as coisas que nele há foram criadas por Deus. Então a glória de Deus enche todo lugar. Onde Deus entra, o poder dele, a glória dele, a santidade dele enche aquele lugar. A glória do Senhor, ela foi manifesta algumas vezes de maneira física na Bíblia. E nós vemos no rosto de Moisés, nós vemos a glória de Deus na criação, nós vemos, por exemplo, quando Salomão, ele inaugura o templo e os músicos ali cantam, e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar numa aparência como se fosse uma fumaça intensa, uma neblina, e as pessoas não conseguiram parar em pé. E nós vemos a glória do Senhor se manifestando no Monte da Transfiguração, no rosto de Jesus. Jesus ali, ele aparece no Monte da Transfiguração se passando, né? Como a glória do Pai. Olha só essa passagem, inclusive, que nós vemos no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne, aquele que era a palavra de Deus, aquele que estava no princípio, aquele que Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aquilo que Deus disse lá em Gênesis, o verbo, e disse Deus, o verbo de Deus, é Jesus. Ele fala que o verbo se fez carne, quer dizer, ele nasceu como um homem, habitou entre nós, viveu no mundo do nosso meio, e aí João diz, e vimos a sua glória. Ele falou, nós vimos, os nossos olhos testemunharam a glória de Deus, como a glória do unigênito do Pai, o Filho único que o Pai tinha, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia testemunha para nós a respeito da glória de Deus vista em Jesus. É o que a Bíblia nos mostra, é o que a Bíblia quer dizer para nós, que essa glória que foi revelada no Filho, ela pode, como nós lemos agora, de glória em glória, nos transformar. Nós podemos ser transformados de glória em glória. E essa palavra de glória em glória significa de cada experiência que nós temos com Deus, de cada vitória que nós temos sobre as tentações, vitórias
que nós alcançamos sobre a nossa própria inclinação para a carne, vitória que nós temos na nossa vida espiritual, cada coisa nova que nós aprendemos de Deus, de glória em glória, de vitória em vitória, de degrau em degrau. Inclusive, eu até separei aqui uma passagem no Salmo 84 que eu achei muito interessante, que pode falar um pouco para nós e aumentar mais esse nosso entendimento de glória em glória, como um aumento contínuo, gradual, como se nós estivéssemos subindo degraus, como se dentro de uma carreira militar você vai alcançando patentes, ou dentro de uma empresa você vai sendo promovido e vai alcançando novas posições. É como numa luta marcial, onde você conquista faixas, onde você começa, se não me engano, na faixa branca, e você vai evoluindo até que chega numa faixa preta. São degraus, são etapas que vão sendo vencidas. Olha que passagem bacana aqui, ó, no Salmo 84. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem que coloca a força em Deus, que ele entende que a força dele está em Deus, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quer dizer, esse homem não vive mais uma vida de altos e baixos, os caminhos são aplanados, não é um caminho tortuoso. Ele já vive verdadeiramente para Deus, a vida dele é uma vida reta. Ele está falando, bem-aventurado, esse homem vai ser feliz, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Provavelmente esse vale de Baca deveria ser um lugar difícil de ser atravessado, deveria ser um lugar em que ninguém conseguia tirar algo de bom desse lugar, mas ele fala dali, passando por ali, ele faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. É um homem que por onde ele passa, ele vai ser bem-aventurado. Se é um lugar ruim, vai ficar bom. Se é um lugar seco, vai chover e vai encher de água aquele lugar. Ele fala, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Mas é interessante essa palavra, de força em força. Essa força que ele já falou, cuja força está em Deus, é uma força que Deus vai dando. A cada momento da vida nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades e Deus vai nos dando força, vai nos dando graça, vai nos mostrando a sua glória. E a Bíblia diz, de força em força, de graça em graça, de degrau em degrau, de conquista em conquista, de glória em glória. É isso que Paulo está dizendo para nós. Quando nós descobrimos o nosso rosto e começamos a refletir a glória de Jesus, nós começamos a andar em santidade, começamos a fazer o que Deus fazia, por exemplo, nessa época de isolamento social, alguns caráteres ainda não moldados pelo Espírito Santo vão se manifestando. Nós vamos vendo pessoas tomando atitudes que Jesus não tomaria, fazendo coisas completamente diversas daquilo que Cristo faria. Então nós vemos, por exemplo, quantas fraudes acontecendo, quantas situações que dá até vergonha, né, da nossa nação, enquanto em outros países as pessoas se unem para fazer algo em prol de ajudar os outros. Aqui muitas vezes nós vemos pessoas tirando vantagem, aumentando o preço de coisas, burlando o sistema, dando nó, né? Nós vemos questões de licitações, licitações ilícitas, né? Nós vemos, é até estranho, né, colocar essas palavras juntas, licitações ilícitas, ou sem licitações, comprando coisas, e superfaturamento, e enfim, enriquecimento ilícito. É complicado. Eu quero entrar no mérito de que nós precisamos refletir como um espelho a glória de Deus. E Deus não é refletido nessas coisas. Quando nós não conseguimos agir como Jesus agiria, nós não estamos refletindo a glória de Deus como espelho. Quando nós agimos como as pessoas que não conhecem a Deus agem, nós não estamos refletindo como um espelho a glória de Deus. Mas Paulo fala, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Então nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. É interessante, Paulo fala na mesma imagem. Aquilo que você está refletindo, você acaba se tornando parecido.
E esse é um princípio que nós vemos acontecer nas coisas. A vida cristã, ela tem que trazer crescimento. Ela tem que, não pode haver estagnação, né? Não pode haver estagnação, é isso mesmo, ficar parado, não pode ter retrocesso. A vida cristã tem que levar você a crescer. Nós temos que crescer, nós temos que subir degraus de glória em glória, isso é esperado. A santificação é o processo de crescimento, é o processo espiritual onde nós vamos deixando as coisas que nos tornam diferentes de Deus e adotando posturas, adotando padrões, adotando atitudes que nos deixam parecidos com Cristo. Esse é o processo de santificação. E a santificação ela é gradual. A santificação é algo que Deus espera que venha acontecer no nosso coração. E isso nós vimos que é pelo poder transformador do Espírito Santo. É interessante que ele fala que nos torna na mesma imagem. Imagem de quem? De Cristo, porque Cristo é refletido em nós. A glória de Deus é refletida em nós. Então nós vemos aqui que essa glória de Deus que vai ser refletida em nós, que vai nos transformar. De tanto nós vermos Deus agindo na vida dos outros através de nós, nós vamos começar a parecer cada vez mais com eles. É aquela velha história, diga-me com quem andas, eu te direis quem és. É muito natural, eu até anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, quantas pessoas começam a pegar hábitos com outras pessoas. Você começa a conviver com um grupo diferente de pessoas, daqui a pouco você começa a pegar hábito do jeito delas, os costumes de uma família diferente, até o sotaque. Quando você sai de um lugar e você vai morar num outro estado aqui no Brasil, se for um estado muito longe do nosso aqui de São Paulo, às vezes quando você volta com sotaque. Né? Quantas pessoas às vezes vão pro sul, pro Rio Grande do Sul e passam um período longo lá e volta com sotaque similar, algumas coisas, às vezes até a pessoa aprende pequenos gracejos, piadinhas, de conviver num meio, ela vai pegando jeito, expressões, até a forma de se expressar a pessoa aprende. A pessoa às vezes entra numa faculdade, ela começa a estudar, e se você fica muito tempo sem ver essa pessoa, quando ela termina, o jeito de se comunicar, o jeito de conversar muda, porque na realidade no meio, com aquilo que a gente começa a conviver com frequência, aquilo vai nos moldando. É muito comum um marido e uma mulher, né, um casal que vivem há muitos anos juntos, com o tempo, a tendência é os dois serem muito parecidos. Eles começam a ficar muito parecidos e as expressões do rosto que eles fazem acaba até trazendo uma similaridade física. As pessoas falam, puxa, vocês se parecem, né, o seu jeito, a forma de se expressar, porque com quem nós convivemos, nós somos influenciados. Nós influenciamos e somos influenciados. E aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, que quando você descobre o rosto e se dispõe a refletir a glória do Senhor na sua vida, há uma anulação. Nós temos que nos anularmos quem nós somos, matar a carne, crucificar a carne e deixar que Deus seja refletido em nós. Aí, com o passar do tempo, de tanto nós vermos Deus agir através de nós, nós vamos começar a nos parecer com Ele. Aqui está dizendo, nós somos transformados na mesma imagem. De tanto andar com Deus, você vai ficar parecido com Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que frequentam igrejas e de tanto andar com coisas erradas, elas se parecem muito com quem faz coisas erradas. Entendeu? Não é o fato de nós estarmos vinculados a uma igreja local, nós nos reunirmos 1, 2 vezes por semana, que vai mudar o nosso caráter. O que muda o nosso caráter é refletirmos a glória de Deus, é sermos parecidos com Cristo, é sermos parecidos com o Senhor, com o rosto descoberto, não tendo nada para ocultar. Tem pessoas que cobrem o rosto para que as pessoas não vejam que aquilo não é verdade, que aquilo não é real, mas Deus está falando com o rosto descoberto. Paulo diz para nós, de glória em glória, de vitória. Isso não é imediato, não vai acontecer do dia para a noite, isso vai crescendo em nós, vai crescendo, e de tanto você se relacionar com Deus, de tanto você andar com o Senhor, a glória dele começa a te transformar, e ele vai te transformar, como diz aqui o finalzinho do versículo, como pelo Espírito do Senhor. Essa é uma obra do Espírito do Senhor. O Espírito Santo vai produzir isso em nós, se nós quisermos. Se você deseja isso, o Espírito Santo vai produzir isso em você. Mas isso não vai acontecer de maneira fortuita, só dizer, Espírito Santo, eu quero, viu? Nós temos que fazer algo. Apesar da obra ser dele,
se você tem desejo, você precisa buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que ter uma comunhão diária com Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela vai movimentar dentro de nós, ela vai movimentar pensamentos, ela vai movimentar sentimentos dentro de nós que vão nos alinhar com a vontade de Deus, que vão nos transformar num bom espelho, em um espelho limpo, que reflita a glória do Senhor com precisão, que as pessoas olhem para nós e vejam a glória do Senhor refletida em nós. Nós só somos um espelho. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Mas o Espírito Santo, ele se compromete. Se eu e você quisermos ser um espelho, ele vai transformar o nosso caráter. E depois de um tempo, a imagem do Senhor ficará gravada em nós. E assim como Moisés brilhou, nós também vamos brilhar. Porque essa transformação vai nos levar a parecermos completamente com Cristo. Eu separei também um versículo aqui que eu queria ler aqui com vocês, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Nos quais o Deus deste século, e aí está escrito o Deus com D minúsculo, e o Deus deste século é o Deus deste mundo, e o Deus deste mundo é Satanás. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso, né? Satanás é o Deus deste mundo. Ele fala que o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos. Ele cegou eles de tal forma para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está falando então que Satanás, ele luta para que as pessoas, ele cega o entendimento das pessoas, ele cega, ele não fala os olhos, é porque na realidade a glória de Cristo nós vamos enxergar com o entendimento. É interessante, nós vemos com o nosso entendimento. O nosso entendimento nos revela a glória de Cristo. Então, Paulo está dizendo para nós aqui também, na mesma epístola aos Coríntios, ele fala, Satanás tem cegado os olhos do entendimento das pessoas, para que elas não consigam ver a luz do Evangelho, que a luz do Evangelho não consiga atingir o entendimento delas, porque a luz do Evangelho é da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem que é a imagem de Deus? Quem que é a imagem do Deus invisível? Conforme diz lá em Colossenses 1,15, né? Jesus é a imagem do Deus invisível. E se eu tiver um relacionamento íntimo com Jesus e me colocar como um espelho diante do mundo, a glória de Cristo, a luz de Cristo, que é a imagem do Pai, como ele disse, Filipe, aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Se você se colocar, se nós nos colocarmos dessa forma, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, se nós quisermos consertar os nossos caminhos e buscarmos mudar o nosso coração, Deus vai nos usar. Você será um espelho, a glória de Deus vai brilhar através da sua vida. Não importa se no passado brilhou e hoje não brilha mais, você pode retomar isso, você pode se colocar de novo como um espelho. Nós podemos nos colocar na mão do Senhor e falar, Senhor, brilha através de mim, brilha Jesus, brilha, porque Ele é a imagem. Eu quero terminar essa passagem bíblica lendo com vocês Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim, ele está falando de Jesus aqui, o contexto é falando de Cristo. E quando ele chega nessa conclusão de quem é Cristo, ele fala, o qual, Jesus, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem daquele que criou todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele foi o motivo de tudo ter sido criado. Ele é a imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. E Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você que Ele quer nos transformar nessa mesma imagem. Ele quer fazer isto em nós. Ele quer, como nós lemos no princípio, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, na imagem do Filho, na imagem de Jesus, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo quer fazer essa obra em nós. Nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Você pode aí, meu querido, minha querida irmã, tomar essa decisão agora. Além de entregar a sua vida para o Senhor, se você nunca entregou sua vida para o Senhor, você pode entregar a sua vida agora e você pode também falar, Senhor, a partir de hoje eu quero ser um espelho, eu quero refletir a sua glória. Não importa que ainda você está no começo, não importa que tenham muitas coisas, porque a Bíblia diz que à medida que Deus for refletindo a glória dele em nós, nós somos transformados de glória em glória,
passo a passo, vitória a vitória, força em força, nós vamos ser transformados na mesma imagem, através daquilo que o Espírito do Senhor faz, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Jesus habita em você, que entregou a sua vida a Ele. Amém, queridos?